Amigos, ao pensar na reforma da Previdência e ao refletir sobre a propaganda do governo e dos meios de comunicação para defendê-la, para implantá-la a todo custo, eu lembrei de uma frase que li no livro do escritor americano Noam Chomsky. Quem manda no mundo? É uma pergunta, não é, que o Chomsky faz. Quem manda no mundo? E lá pelas tantas, falando, escrevendo sobre a religião do mercado e o fanatismo que se constrói em torno da religião mercado, Chomsky aborda também as reformas nas sociedades capitalistas. E então ele diz: todos nós temos que apertar os cintos, quer dizer, quase todos nós. A reforma da Previdência, apesar de toda a propaganda, ela vai preservar injustiças e vai prejudicar os mais fracos, não tem a menor dúvida. Naquilo que ela poderia ser positivo, e tem alguns aspectos positivos, que seria a incidência de uma tributação maior às camadas da hierarquia do Estado brasileiro que são melhor favorecidas. Então você tem ali um aumento de alíquotas da alta burocracia do Estado brasileiro, o que é justo, mas isso mesmo foi antecedido de uma malandragem, do presidente Temer com o então candidato já vencedor, Jair Bolsonaro, que concordaram, assinaram embaixo o aumento esdrúxulo, exorbitante, escandaloso para o judiciário, que é a casta mais privilegiada, de 16%. Então isso anulou as perdas que eles teriam, com o aumento da incidência das alíquotas sobre seus salários. De resto, pobres, trabalhadores, idosos, serão todos prejudicados. Vamos trabalhar muito mais para nos aposentar, e essa ideia de 40 anos de contribuição, isso é uma quimera, isso é uma ilusão. No setor privado, ninguém consegue mais hoje ter 40 anos de contribuição. Mas então nós temos uma propaganda forte do governo nos meios de comunicação e temos uma ausência de debate. A imprensa, a mídia, Rede Globo à frente, tudo, lá eles chamam as pessoas para debater que concordam com a reforma da Previdência. Lá não tem pluralidade, lá não tem gente que fale contra. Então é por causa disso que você chega, pergunta às pessoas as mais simples, às vezes pertencentes aos grupos mais prejudicados, e elas vão dar apoio à reforma da Previdência, porque elas estão sendo bombardeadas de que ou é a reforma da Previdência ou é a morte. Então isso é o que mostra pesquisas que chegam a dar 67% de apoio à reforma da Previdência. Então é um dado da realidade brasileira que vai repercutir daqui a alguns anos em maior empobrecimento, mas enfim, faz parte desse jogo de poder que não tem nada de democracia, que manipula a informação, domina a informação e faz com que os trabalhadores apoiem aquilo que é contra seus próprios interesses, não é? Mas também eu quero chamar a atenção para uma questão importante, que tenho falado aqui repetidas vezes, exatamente o desprezo pela democracia das nossas elites, das nossas classes médias e dos privilegiados, Vejam, essa questão da Vaza Jato, das revelações da Vaza Jato, não tem a ver só com o comportamento inescrupuloso de agentes e de funcionários da lei, no caso o juiz e os procuradores. Tem a ver com democracia, tem a ver com justiça, tem a ver com respeito aos direitos humanos, tem a ver com civilidade. Então nós temos ali indicações, indícios de que algumas operações da Lava Jato e alguns julgamentos, principalmente do ex-presidente Lula, nada tinham de justiça, nada tinha de correção, de lei. Pelo contrário, ali crimes foram cometidos, no que deve resultar na anulação do processo contra o ex-presidente Lula. Mas como é que reagem as pessoas que idolatraram esse pessoal, que usaram esse pessoal para justificar o seu ódio a Lula, às esquerdas, ao PT de forma geral? Como é que elas reagem? Reagem como torcedores. Por isso que um analista recentemente escreveu que nunca se tratou de justiça para esse pessoal, nem de combate à corrupção. Se tratou de instrumentos de
vingança, que essas pessoas se comportaram exatamente como torcedores. E por fim, chama a atenção repetidamente como o governo atual investe no ódio, não é? Como ele propaga o ódio, é o alimento, é o nutriente do comportamento desse governo, não é? Sem ódio eles não conseguem manter a matilha, não é, que os apoiam nas redes sociais. Sem ódio, não é, aos vulneráveis, aos inimigos políticos, eles não conseguem governar, porque eles não têm a agenda, não têm senso de ética, não têm sonhos para o Brasil, não estão preocupados com a sorte dos mais fracos. Pelo contrário, eles são representantes dos poderosos. Então eles estão, cada episódio, né, a cada dia, a cada semana, procurando alguma coisa para difundir ódio, porque então eles mantêm acesa essa chama do ódio, que é o que move, né, os seus eleitores e os seus apoiadores. Nesse sentido, Chomsky também nos ensina, né, fala sobre isso, porque então ele está fazendo uma análise da ascensão da extrema-direita em vários lugares do mundo, né? Hungria, Itália, França, Estados Unidos, tudo isso, e ele termina o seu capítulo sobre a mão invisível do poder, não é? Falando também sobre esse ódio das elites à democracia, ele diz assim: enquanto a população em geral se mantiver passiva, apática, entretida com o consumismo ou distraída pelo ódio contra os vulneráveis, os poderosos continuarão fazendo o que lhes der na telha, e aos que sobreviverem não restará senão contemplar o resultado. Então é isso que eles estão pretendendo fazer, o que lhes dá na telha, em relação à previdência, em relação ao ambiente que eles criam e estimulam de ódio no Brasil, e em relação ao que eles entendem como justiça. Mas não será como eles querem, não passarão. Um abraço a todos.